Ok, pessoal, voltando aí. Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem voltado. Vamos aí. Agora já chegou aí para vocês aí nos grupos da congregação, da liderança e das mulheres que oram a apostila, tá bom? Porque eu não consegui compartilhar ela por algum motivo. Nós não conseguimos compartilhar. Então, agora vocês estão entrando aí. Vamos lá. Muito bem, nós acabamos de estudar na semana passada o estado intermediário das almas, certo? Falamos bastante sobre esse assunto, estado intermediário. Então nós chegamos agora em assuntos principalmente acerca do futuro, a parte da escatologia, do que ainda vai acontecer. E hoje o nosso primeiro tema relacionado a isso é sobre a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Cristo ao mundo, certo? Então esse é o tema da nossa aula de hoje. É uma aula bastante complexa, né? Em certo sentido, que vai exigir, portanto, aí, bastante atenção, bastante dedicação de todos os alunos. Então eu espero que vocês tenham toda a atenção, né? E que vocês façam perguntas pertinentes ao estudo para que a gente possa solucionar alguma dúvida. Mas é um assunto bem complexo, já vou adiantando aí, né, sobre a segunda vinda de Jesus. Há várias interpretações acerca da vinda de Cristo, de forma que nós vamos abordar apenas algumas aqui, mas algumas inclusive bem polêmicas, não é? E pode surgir alguma dúvida, algum questionamento, isso é natural, isso é normal. E os irmãos fiquem à vontade para fazer perguntas. Na medida do possível, nós iremos orientar indicando livros, indicando leituras e até solucionando com opiniões na medida que isso for necessário, certo? Então, o nosso boa noite aí para todos vocês aí. A Gláucia, a Valdineia está de novo aí, a Joana, Marizene, Denise, Nivaldo, Ricardo, Marizene novamente, a Magda novamente conosco, graças a Deus, e o Murilo também. Deus abençoe a todos vocês. Tá bem frio aqui na igreja. Vamos orar para iniciar o nosso estudo dessa noite? Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de nos reunir no corpo de Cristo, como igreja Tua, para estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, apesar do frio, apesar da distância, apesar de todas as nossas limitações, aprove ao Senhor nos reunir nessa noite. Por isso, ó Deus, suplicamos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que estudemos a Tua palavra e compreendamos, ó Deus, aquilo que for necessário para a edificação do corpo, para, ó Deus, o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento das nossas vidas, nos nossos ministérios, nos dons que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor, portanto, nessa noite. Agradecemos pela vida de cada irmão, por cada lar aqui representado, e cremos que o Senhor tem uma palavra especial para cada vida. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Raquel também está conosco, a Macilene agora. Deus abençoe e boa noite a todos vocês. Vamos lá. Então, já está no grupo aí, mulheres, né? Mulheres que oram, liderança e também na congregação, a apostila. Nós estamos na página 24 da apostila, no ponto 9, segunda vinda, tá certo? Então, se você tem aí no seu celular e dá para baixar a apostila, se você está no computador, certamente dá para baixar, é só fazer o download lá dessa apostila
parcial que nós temos. Então, mandem suas perguntas aí à medida que nós vamos estudando, certo? Vamos lá? Segunda vinda. O cumprimento da escatologia do Antigo Testamento foi cumprida no Novo, certo? Aquilo que foi prometido no Antigo Testamento foi cumprido no Novo. E o seu cumprimento é a garantia do cumprimento da escatologia do Novo Testamento. O que ocorre? Quando nós chegamos no Novo Testamento, há novas promessas. As promessas do Antigo, não todas, mas a maioria das promessas foram feitas no Antigo acerca do Messias, acerca do reino, né? Muitas falando acerca do Messias, sobre Jesus, sobre o lugar do seu nascimento, enfim, sobre uma série de coisas, sobre a descida do Espírito Santo. Então tudo isso foi cumprido no Novo Testamento. O cumprimento dessas profecias que foram feitas lá atrás, cumpridas no Novo Testamento, é a garantia de que as promessas agora cumpridas no Novo Testamento acontecerão. Não aconteceu ainda. Então elas hão de acontecer. E como nós temos certeza disso? Justamente pelo acontecimento daquelas que foram feitas no Antigo Testamento, certo? Então é isso que nós falamos aqui. É a garantia, então, o cumprimento da escatologia do Antigo no Novo é a garantia de que a escatologia do Novo Testamento também se cumprirá. O Messias prometido no Antigo Testamento veio e o Novo Testamento promete que ele voltará. Essa é uma das escatologias do Novo Testamento. Antigo Testamento, olha, vai vir o Messias. Messias veio, Jesus veio, nasceu, viveu, né, cumpriu o seu ministério, pregou o Evangelho, morreu e ressuscitou, subiu ao céu. Mas só que durante o seu ministério ele falou que ele retornaria, que ele voltaria, né? Ainda em Atos lá nós vemos essa promessa lá dos anjos, dizendo: varões galileus, vocês estão olhando, esse mesmo Jesus que estão vendo sendo assunto aos céus, ele voltará, ele virá. Então, o Novo Testamento também lança o nosso olhar para um futuro que ainda não se realizou, ok? Ainda não se realizou. Mas tem muita coisa se realizando, que são os sinais que o Novo Testamento fala sobre a proximidade da volta do Messias. Então esses sinais estão se realizando. Nós vamos estudar isso também, eu creio que daqui a 1 ou 2 aulas nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Cristo. Tá? Primeiro estamos falando sobre a segunda vinda, não é? E sobre as interpretações que principalmente nós vamos falar hoje, sobre as várias interpretações que tem sobre a segunda vinda de Cristo. E futuramente nós vamos falar sobre os sinais que precederão essa segunda vinda, ok? E que já estão acontecendo, vários deles, já foi dado o pontapé inicial, aí já estão se realizando como Jesus disse que se realizaria. Então vamos ver alguns textos aqui, né? Então eu coloquei alguns textos assim na ordem: João 14:3, Atos 1:11, 1 Coríntios 4:5, Hebreus 9:28, Tiago 5:8, Apocalipse 1:7, 3:11 e 22:20. Ou seja, todo o Novo Testamento, tem mais textos também, mas todo o Novo Testamento vai estar apontando para a volta do Messias. Vai estar dizendo que esse Messias que ora veio, né? E que morreu na cruz e ressuscitou, ele voltará para separar os bons dos maus e levar, portanto, a sua igreja. Tá bom? Vamos ver João 14:3 primeiro. Eu não vou ler todos os versículos não, mas vocês poderão agora, em posse da apostila, estudar mais a fundo, versículo por versículo, como nós colocamos na apostila. João 14:3. João 14:3. Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, ele está dizendo que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Então, é uma promessa de uma volta, correto? Jesus está prometendo que ele vai e que ele volta, portanto. Ainda, Atos 1:11, esse é um texto bem
bem citado sobre a volta de Cristo, e diz assim, Atos 1:11, e lhes disseram, não, vamos ler o 10 também? Diz assim, e estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então aí a promessa de que Jesus retornaria, portanto, ele voltaria, da mesma forma que estão vendo ele ir sobre a nuvem dos céus, ele também voltaria. E é justamente isso um dos textos que o apóstolo Paulo diz também, que ele virá sobre as nuvens, né? E aí os textos todos esses textos vão falando dessa profecia, dessa escatologia, portanto, que ainda não aconteceu, né? O Novo Testamento agora vai lançar luz para um futuro de que Jesus retornaria. Ele iria, né? Iria para o céu, portanto, e voltaria um dia. Vamos ver Apocalipse 1:7. Vamos lá para o final. Apocalipse 1:7. Por enquanto está tudo bonzinho aqui, né? Todo mundo concorda, né? Mas nós vamos entrar aqui nos textos mais polêmicos que há divergências aí dos teólogos aí e vai complicar um pouquinho aí a vida, a nossa vida. Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Ok? Então, muito bem. E aí vai falar, cada um deles, tá? Apocalipse 3:11 também, tá pertinho aqui. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, disse Jesus ao servo João, né? Que recebeu a revelação do Apocalipse. E por último, Apocalipse 22:20. Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho, sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Ok? Então todo o Novo Testamento vai lançar essa profecia de que Jesus voltará. Né? Isso tem sérias implicações para a igreja, porque a igreja deve aguardar o seu Senhor, né? A igreja aguarda a Cristo, e mais, ela tem um objetivo, ela tem uma função para que Cristo volte. Né? Qual função será? É a evangelização, naturalmente que é a evangelização. Vai estar relacionado, né, com a volta de Cristo, a evangelização do mundo. Tá certo? Então, temos aí já essa ideia, né, de que as promessas do Antigo Testamento se cumprem no Novo. No Novo são feitas novas promessas acerca desse Messias, que ele veio e ele voltará. O fato dele ter vindo, como o Antigo Testamento disse, é a garantia de que isso que ainda não aconteceu, acontecerá, portanto. Ok? Você crê nisso? Então é isso que tem que acontecer. Você conhecendo a Bíblia, você crê cada vez mais nas promessas e, portanto, você se dedica, você é um servo fiel e dedicado ao Senhor. Por isso que é importante conhecer. Né? As pessoas fazem tudo de qualquer jeito, muitas vezes pecam. Lembram-se que Jesus disse? Pecais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Não é verdade? Então nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer o nosso Deus. Então, uma boa noite também para a Sueli, que está conosco, e a Eunice também já está conosco aí, né? Estamos com 14 alunos nesse estudo de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Vão anotando aí, e se tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, pode mandar, tá bom? Vamos lá. O que já aconteceu é a garantia do que ainda acontecerá. A apostila está aí no grupo Mulheres que Oram,
A apostila está aí no grupo da liderança e da congregação. Peguem aí. E quem não tem pode pedir para quem tem aí que passa. Como a vinda do Messias era o ponto mais importante da escatologia judaica, a volta de Cristo corresponde ao aspecto mais importante da escatologia para os cristãos, correto? O que era mais importante para o judeu? A volta do Messias, a promessa do Messias. Infelizmente, isso não foi... não ocorreu como nós imaginamos que ocorrerá a volta em Cristo em glória. A volta de Cristo em glória, nós cremos que todo olho verá. Vai ser um evento cósmico, um evento mundial. Todo mundo vai ver a volta de Cristo. O nascimento dele não. O nascimento dele foi numa cidade, né? Lá em Belém da Judéia, dentro de um momento em que estava fazendo um recenseamento, não havia nem lugar. Mas mesmo assim, as pessoas não reconheceram. Lá em João diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram, não é verdade? Mas agora não, agora até os ímpios vão reconhecer e vão confessar, vão ser obrigados a confessar que Jesus Cristo de fato é o Senhor, não é? Então esse se configura no ponto mais importante da escatologia do Novo Testamento, é o ponto mais importante da igreja, né? A igreja precisa respirar a volta de Cristo, ela precisa viver debaixo dessa promessa, trabalhar em função dessa promessa. Cristo vai voltar, né? Cristo vai voltar. E quando ele voltar, o que vai ser? Né? Será que eu vou ser achado um mordomo fiel? Será que eu vou ser achado vestido e não nu? Então, a igreja tem que viver em função da volta de Cristo. Por isso que nós falamos aqui na apostila que esse é o aspecto mais importante para os cristãos. Assim como a vinda do Messias, a promessa do Messias, era algo mais importante na vida do judeu. Correto? Você concorda? Tanto é verdade que o Novo Testamento nos conclama a igreja a viver de modo a sempre estar preparado para esta volta. Sempre está. Lembram-se da parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes, em que 5 estavam preparadas para a chegada do noivo, tinham azeite nas suas lâmpadas, mas 5 não estavam. Então, essas parábolas, bem como outras passagens da Bíblia, elas apontam para a questão do preparamento da igreja, preparamento dos cristãos. Será que se Cristo voltasse hoje, a igreja como um todo estaria preparada para a sua volta? Será? Será que eu estaria preparado para a volta de Cristo? Será que você estaria preparado para a volta de Cristo? É algo fundamental para nós nos perguntarmos. Será que se Cristo voltar hoje, eu estou preparado? Não é? Será que eu não tenho vivido mais em função de outras coisas do que de ser a esposa do Cordeiro? São coisas que a igreja de hoje precisa se perguntar. Vamos ver alguns textos aí? Mateus 24, verso 42 e o 44. Vamos lá. Mateus 24, verso 42. O que é que diz? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ok? É a parábola da figueira, né? Uma exortação à vigilância. E o 44, o que é que diz? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o que é que diz aí? O Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá. Então, meus irmãos, nós precisamos estar preparados. A igreja, ela vive em função dessa volta de Cristo.
a volta do Cordeiro. Nós esperamos isso, nós almejamos isso. Ou deveria, pelo menos, almejar, deveria viver em função disso. Boa noite, Beth. A Beth chegou, está juntamente conosco aí. Deus abençoe a Beth também. A Eunice eu já falei, né? A Nice. Deus abençoe, Nice. Vamos lá. Ainda, Lucas 12:37. Vamos lá. É tanto que isso é importante para a igreja que nós encontramos várias advertências, avisos no Novo Testamento de que Cristo vai voltar. E assim, sempre falando sobre a vigilância, a preparação, não é? O que a igreja tem feito, o que nós temos feito, não é? Como igreja, para, né? Realmente, para estar preparado para a volta do Cordeiro. Lucas 12:37, vamos lá. Lucas 12:37 diz: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Olha que coisa mais linda, né? Essa cena aqui, é óbvio que não é uma cena literal, né? Tendo em vista as milhares e milhares de pessoas, embora Deus seja onipresente, mas está falando aqui do Senhor servindo aos seus servos, servindo a igreja, servindo aqueles que estão preparados, aqueles que combateram o bom combate, aqueles que se guardaram em santidade, guardaram os mandamentos do Senhor no coração para não pecar contra ele. Tudo isso faz parte da vigilância da igreja. Tudo isso faz parte do processo de aguardar o seu Senhor, não é? Ataviado, né? Como a esposa se prepara para o noivo que vinha buscá-lo, e assim por diante. Ok, gente? Então tá dando para entender? Há uma promessa e a igreja vive sob essa promessa, sob essa escatologia do Novo Testamento. Assim como Israel vivia em função da vinda do Messias, né? A igreja vive também agora em função, ou deveria viver, em função da volta de Cristo, que é o mesmo Messias que foi prometido lá para Israel. Ok? Tá dando para entender isso? Então continuemos aqui. Mais à frente falaremos sobre estar preparado, sobre vigilância, essas coisas. Vai ser um ponto aí que provavelmente, se não na próxima aula, talvez na próxima aula já vamos tratar sobre como que a igreja pode vigiar. E na outra sobre os sinais da volta de Cristo. Ok? Mais à frente falaremos sobre o estar preparados, que corresponde ao estado de vigilância, normalmente citado em relação aos que aguardam a segunda vinda. Quem deve aguardar, né? Quem deve estar em vigilância? A igreja. O mundo está aí, está desvairado, está fazendo tudo errado. Irmãos, quem é para vigiar? É os servos do Senhor. Né? É os crentes, é os filhos de Deus. O mundo não vai vigiar nada, o mundo vai ser pego da mesma forma que o dilúvio pegou as pessoas da época de Noé. O mundo vai ser pego da mesma forma que quando Jesus veio ao mundo e ele não foi aceito. Não é? É assim, né? A Bíblia fala que Jesus vem como ladrão, né? O ladrão que ele vem sem avisar, ele vem sem ser esperado. E de fato vai ser uma surpresa, ok? Boa noite, pastor e irmãos. Alguém deu boa noite aí, eu não sei ainda quem foi os irmãos. Mas boa noite, Deus abençoe todos vocês. Vamos lá. Então, continuando aqui, o problema relacionado a esse assunto é que a expectativa pela volta de Cristo deveria ser uma marca da igreja atual. A igreja atual deveria estar esperando o seu Senhor. Né? Tudo que nós fazemos como igreja, né? Porque você sabe que a igreja não é só
o templo, não é só o que se faz aqui entre as quatro paredes. Igreja somos nós, igreja é a nossa vida, igreja é você na sua casa, é você no seu emprego. Ser igreja é ser de Cristo, ser igreja é ser filho de Deus. E ser igreja onde quer que estejamos, termos a convicção de que Cristo é o Senhor, de que Deus é o Criador, de que o Espírito Santo ele habita em nós, é o nosso Consolador e assim por diante. Isso é ser igreja, né? Ter a convicção de que fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, né? E tudo o que fizermos, fazemos para a glória de Deus. Então isso é ser igreja, né? E essa deveria ser a marca da igreja atual. Então tudo o que ela fizesse com esse sentido, ó, Deus vai me buscar, Deus vai vir, Deus pode vir a qualquer momento, né? E eu estou preparado. Preparado como? Fazendo as coisas certas, né? Buscando o que é certo, agindo certo diante da sociedade, diante do mundo, diante da minha família e assim por diante, fazendo as coisas certas, né? Além de fazer a obra de Deus da evangelização. Então, o problema que existe hoje em função a isso é que essa deveria ser uma marca atual da igreja, mas não é. Infelizmente não é. E tanto não é, Jesus sabia que não era, que o Novo Testamento também traz advertências para esse tipo de atitude. Ou seja, o Novo Testamento também previu essa característica entre a igreja, que devia se preparar, né, para o retorno do seu Senhor. Mas que em vez disso, alguns que faz parte da igreja dirá o seguinte: meu Senhor tarda em vir. Vamos ver lá? Lucas 12:45 é uma das parábolas, né, sobre vigilância. Lucas 12:45. A parábola do servo vigilante. Olha lá. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Enfim, não é? Então isso também foi previsto por Jesus Cristo, essa má atitude em relação a não aguardar corretamente a vinda do Cordeiro, né? O retorno, a volta de Cristo, que deveria ser essa marca constante na igreja, né? No trabalho da igreja. Então pode haver vários motivos para a perda de expectativa, a perda de interesse pela volta de Cristo. Essa é a verdade, né? É que hoje em dia, assim, a igreja não se interessa nem por esse assunto, né? Nós sabemos que a vigilância, como já falamos, é tudo o que a igreja faz. Mas nem por esse assunto, muitas vezes é pouco estudado, é pouco abordado sobre a volta de Cristo, né? Há pouco interesse, há pouca expectativa da igreja nesse sentido aí, né? Talvez por apostasia mesmo, esfriamento da fé, hedonismo, né? Que é o amor ao mundo, aos prazeres mundanos, né? Hoje em dia o hedonismo está muito em alta, né? Você tem que se amar, você tem que amar as coisas e esse tipo de coisa aí que nós vemos. Desinteresse, puro desinteresse, né? Falta de conhecimento gera desinteresse. Cada dia mais as pessoas do nosso mundo se afastam de Deus, se afastam da Bíblia, se afastam da igreja. Eu estou falando de crente mesmo, que não vai no estudo bíblico, que não vai na reunião de oração, que muito mal vai aos cultos, não vai na escola dominical, não vai na Santa Ceia, né? O próprio crente. Então isso gera o quê? Gera esse desinteresse, gera esse afastamento, essa apostasia, esse esfriamento na fé e, consequentemente, gera também, né, a falta de interesse pela volta do Senhor.
Correto? Tá dando para entender isso aí? Então, seja quais forem as razões dessa pessoa, sempre será essas evidências aí, sempre serão sinais de uma enfermidade espiritual da igreja. Esse desinteresse, essa apostasia, esse hedonismo, a igreja doente precisa, portanto, ser tratada. Tá certo? Como tratar? Se aproximando de Cristo, se aproximando de Deus, procurando fazer a vontade de Deus em lugar da própria vontade, deixando assim, né, que Deus cuide da nossa vida, que o Espírito Santo tome conta do nosso dia a dia. É assim que a igreja vai cumprir o mandamento de Deus. Né? Hoje em dia, a nossa vida ela está muito cheia disso e daquilo, né? Principalmente a tecnologia, o celular, o computador, a TV, tomaram conta do nosso tempo e nós já não encontramos mais tempo para Deus. Então muitas vezes é isso que acontece, né? A igreja precisa mais voltar a dar tempo para Deus. Nós vemos os homens do passado aí, né, que viviam tão menos que a gente, produziam tantos livros, produziam tanta obra. A gente fala assim, como é que esses homens conseguiam, essas mulheres do passado, como é que essas mulheres conseguiam fazer tanta coisa, esses missionários, esses evangelistas? Gente, não tinha televisão, não tinha shopping, não tinha celular, não tinha nada disso, né? As pessoas se dedicavam realmente àquilo que criam. Quanto tempo nós temos dedicado realmente a evangelizar? Quanto tempo nós temos dedicado à oração? Quanto tempo nós temos dedicado a amar o próximo? Quanto tempo nós temos dedicado a amar a Deus, estudando a sua palavra? Enfim, né? Mas enfim, isso não é um sermão, né? Vamos lá. Estou quase virando Francisco aqui já. Aí alguém vai falar, aleluia! É isso mesmo, né? Temos que imitar o nosso mestre. Mas vamos continuar aqui. Seria muito mais confortável para nós abordar aqui somente uma perspectiva. Daqui para frente vai começar a engrossar um pouquinho o caldo. Eu quero ver, nós estamos com 16 alunos, eu quero ver quem vai permanecer aí. Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém. Ah, o Nailton está aí conosco. O Leonardo, o Léo, o Alaerte voltou. Muito bem, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Por enquanto eu não vi nenhuma pergunta aí nos comentários. Vamos lá, continuando. Daqui para frente vai engrossar um pouco mais o caldo, tá? Seria muito mais confortável para nós abordar aqui somente uma perspectiva da segunda vinda de Cristo. Aquela perspectiva comum, né? Que é comum no nosso meio. Por exemplo, Cristo vai voltar. Né? Todo mundo aí crê que Cristo vai voltar? Pois, saiba você que tem gente que não crê que Cristo vai voltar. Ou que, né, adiantando um pouquinho aqui, que Cristo errou ao interpretar que ele iria voltar. Então, a gente vai abordar aí, né? Então, é sobre isso, né? Seria mais confortável, mais fácil abordar essa perspectiva, vamos dizer assim, mais popular, mais comum sobre a volta de Cristo, mas isso não seria correto. Antes, para estar devidamente preparada, a igreja precisa conhecer os problemas que cercam essa questão. Né? É aquilo que eu digo, né? Não adianta você esconder do membro da igreja as partes difíceis da fé, as partes difíceis da cristologia, da soteriologia, né? Da pneumatologia, que são partes da teologia que estuda o Espírito Santo, a salvação, a Cristo,
Então, não é tudo mar de rosas, não é tudo facinho, né? Como muitas vezes já vai mastigadinho na escola dominical, né? Teólogos sofrem eles soam ali para interpretar as escrituras, né? São anos e anos de história debatendo nos concílios, né, da igreja, debatendo nos sínodos, isso e naquilo, outro, para chegar hoje à teologia que temos, ao conceito, à interpretação que nós temos das Escrituras Sagradas, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, de que Jesus é Deus, não é? De que sobre a volta de Cristo, inclusive, tudo isso é o resultado de anos, né? Centenas de anos, séculos a fio aí de debate, de estudo, e muitas vezes há correntes díspares, né? Um acredita de um jeito, outro acredita de outro, né? Prova disso é o batismo, o batismo que nós temos nos membros. Uma igreja batiza de um jeito, outra igreja batiza de outro. A própria Santa Ceia, um realiza a Santa Ceia, né? Os católicos não dão vinho para os seus fiéis, eles dão só a hóstia. Por que isso acontece? Eu já falei para vocês numa aula passada, não aqui de quarta, mas de domingo, que o católico acredita na transubstanciação. Tem a ver com a sua crença sobre a ceia, que os elementos se transformam no verdadeiro corpo de Cristo, e o pão, transformando-se em carne, já possui o sangue. Logo, o fiel não precisa beber o vinho, só o padre que bebe o vinho, porque ele acredita que na própria hóstia já contém o sangue de Cristo. Então, são coisas que nos passam despercebidamente, percebe? Mas que estão envoltos aí, né? A gente precisa conhecer. Conhecendo melhor, a gente vai poder servir a Deus de melhor maneira, correto? Então a igreja precisa conhecer os problemas que cercam a questão da vinda de Cristo no nosso modo de ver, tá certo? Tá sendo difícil até agora? Tá dando para acompanhar? Então tá bom. Qualquer coisa aí, pergunta que o Léo responde. Né, Léo? Vamos lá. 9.1, na nossa apostila, no finalzinho da página 24, o atraso da parúzia. O atraso da parúzia significa um problema que, né, durante os teólogos, aí, principalmente os teólogos em linha liberais, né, isso foi muito forte no início do século XX, né, a teologia liberal, final do século XIX, início do século XX, o questionamento, o criticismo, né, das escrituras sagradas, né, os críticos liberais começaram a questionar uma série de coisas, e aquilo que não podia ser crido, né, através da razão, eles eliminaram das escrituras sagradas, começaram a submeter as escrituras ao crivo da gramática e de outras técnicas, e aquilo que não era possível eles começaram a eliminar e questionar principalmente. E alguns homens, alguns teólogos que viveram nessa época, eles foram influenciados por isso. E aí surgiu essa questão, o atraso da parúzia, certo? O atraso da parúzia, que é o questionamento se Cristo sabia ou não sabia o que estava dizendo, se ele sabia que ele viria, ele achava que viria mesmo e não veio no tempo dele, então Cristo errou, Cristo não errou, né? Então é isso que nós vamos discutir a princípio, para depois discutir o que é correto. Nós vamos levantar o problema da volta de Cristo para a teologia, tá certo? E vocês vão ver que, de certa forma, eles têm razão. Por quê? Porque, apesar de serem teólogos inteligentíssimos, eles não aplicaram a hermenêutica correta ao texto. E então esse é o problema, né, de até hoje, muitas teologias de hoje isolarem um texto e fazem uma doutrina em cima disso. E não estudam a Bíblia inteira, né? Então nós temos que ter um conhecimento amplo daquilo que nós procuramos crer na palavra de Deus. Tá certo? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos levantar o problema e depois nós vamos solucionando ele. Tá certo? Isso demanda tempo e demanda bastante atenção da sua parte. Por isso que no início eu disse que precisamos da atenção.
Quem que é que o Nivaldo está aí? Passo para o Nivaldo. Ah, acho que foi o Léo que respondeu, né? Então tá bom. A Macilene. Não se espantem, a Lúcia também está assistindo conosco. Boa noite, Lúcia. Muito bem. Eu sempre esqueço de algum irmão aí, mas me perdoem aí, tá? É que eu não tenho o controle de tudo aqui no celular. Mas pode enviar as perguntas de vocês aí que o Léo, essa dupla Léo e Nivaldo. Bom, vamos lá. Começando a página 25. Alguns eruditos do Novo Testamento afirmam que Jesus, Paulo e toda a igreja primitiva aguardavam o retorno de Cristo para muito em breve. Certo? Então, olha só a afirmação de alguns eruditos, de alguns teólogos. Jesus, Paulo e a igreja primitiva, aquela primeira igreja do século I, né? Do nascimento de Cristo até o ano 100, compreendia que Cristo voltaria na época deles. É isso que eles estão afirmando. Certo? Foi Albert Schweitzer, um teólogo alemão, né? Quem primeiramente cunhou a expressão o atraso da parúzia. A palavra parúzia eu já expliquei em umas aulas passadas, que é a volta de Cristo. É a forma que a história, né, trouxe, é um termo para a volta de Cristo, certo? Parúzia. Então vocês vão ouvir muito essa palavra, parúzia, parúzia, é a volta de Cristo. É a segunda vinda de Cristo. Vamos lá. Então, segundo Schweitzer, mais ou menos isso, eu não compreendo alemão, e outros teólogos, né? A gente cita lá embaixo, lá está na nota de rodapé, você pode ver o nome de outros teólogos lá. Segundo esses teólogos, o próprio Jesus esperava que a parúzia e a vinda do reino escatológico ocorresse antes dos discípulos terminarem a jornada de pregação pelas cidades de Israel. Vamos complicar? Mateus capítulo 10, verso 23. Abre sua Bíblia aí. Mateus 10, 23. Olha o que é que diz aí. Mateus 10, 23. Olha só como é complicado esse texto. Sem estudá-lo, apenas lendo, né? Por isso que nós vemos lá o Espírito Santo levando Filipe à carruagem do eunuco lá, e ele pergunta para o eunuco: entendes o que lês? Não é? Nem sempre a pessoa entende o que lê, né? Mateus 10, 23, o que é que diz aí? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades da onde? De Israel, até que venha o Filho do Homem. Vamos ler de novo? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Muito bem. Mateus capítulo 10. Aqui está a escolha dos 12 apóstolos e seus nomes, as instruções aos 12, admoestações. Jesus, portanto, tinha escolhido seus 12 apóstolos, estava dando recomendações, estava dando orientações para eles sobre o ministério, não é? E ele, dentro do Evangelho de Mateus, e tem outros versos também, nós vamos ver, tem esse difícil versículo, né? Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Aí vem um teólogo super famoso na história, né? O Albert Schweitzer, e afirma, ele foi o primeiro a afirmar, mas tem outros teólogos também, que afirmam o seguinte. Espera um pouquinho aqui. Que afirma o seguinte, que Jesus Cristo errou, porque Jesus Cristo previu
que antes dos seus discípulos acabarem de pregar em Israel, ele já retornaria em poder e glória. Vejam vocês. Mas isso não aconteceu. Então esse teólogo vai criar uma reviravolta na igreja da sua época, na teologia da sua época, dizendo que Jesus errou. E que Paulo também aguardava a volta de Cristo para a época dele. E Paulo errou. E que a igreja tinha essa expectativa de que Cristo voltasse. E a igreja primitiva também errou. Portanto, todos os apóstolos, todos aqueles que vieram, erraram. Então, percebe? Se Cristo errou, ele não é Deus. Que Deus não pode errar. Correto? Deus não pode errar. Paulo pode até ter se enganado, a igreja pode até ter se enganado. Isso não é tanto problema assim. Mas o problema é que essas pessoas escreveram as Escrituras. E se elas foram inspiradas, nós cremos que elas foram inspiradas, como de fato foram, elas não podiam ter errado ao escrever na Escritura. Logo, se elas erraram ao escrever na Escritura, a Bíblia não é inspirada. Então perceba que quando você admite isso, você não conhece esse erro, e você vê aí, compra um livro, ou você vê uma igreja assim interpretando de tal forma, dizendo que Cristo já voltou, ou que Cristo não vai voltar, que isso e aquilo outro, né? Então perceba. Tem uma teologia por trás disso que influencia toda a vida da igreja e tudo mais o que a pessoa crê, certo? Então tem que conhecer. Entendes o que lês? É o que Filipe diz para o eunuco. Né? E vai lá e explica a passagem que ele está lendo, que refere-se a Jesus Cristo, e ele evangeliza e batiza aquele homem. Então, para que as pessoas possam caminhar na fé, elas precisam compreender as Escrituras Sagradas. E nós também precisamos compreender para explicá-las e para a nossa própria fé. Tá certo? Então vamos continuando aqui. Nós vamos explicar esse texto de Mateus 10, 23, vamos explicar mais a fundo ele, tá bom? Fazer exegese nele aqui para vocês, não na língua original, porque não vai adiantar fazer isso na língua original, mas nós vamos entrar nos meandros aí de outros textos, do contexto próximo, contexto remoto e tal, e a gente vai desvencilhar aí e ver o que ele interpretou de errado nesse texto. Tá certo? Não é simplesmente pegar o texto, ler e interpretar, dizendo, está falando isso aqui nesse texto. Não, muitas vezes está falando muito mais do que isso aqui. Tá bom? É isso que nós vamos ver. Muito bem. Então era isso que eles criam. Olha lá. Segundo Schweitzer e outros, o próprio Jesus esperava que a parúzia e a vinda do reino escatológico ocorresse antes dos discípulos terminarem a jornada da pregação pela cidade de Israel, Mateus 10, 23. Mas quando os discípulos retornaram e isso não aconteceu, Jesus percebeu que tinha se enganado. Olha o que ele fala. Jesus percebeu que tinha se enganado. E esse foi o primeiro atraso da parúzia. Né? Por isso que ficou cunhado na história esse termo, o atraso da parúzia. Ainda segundo Schweitzer, por isso Jesus morreu como um homem completamente desiludido. Olha o que ele fala. Então, Jesus morreu desiludido, porque ele marcou, ele mesmo não sabia o dia da sua volta, ele marcou e não se realizou da forma que ele assim cria, tá certo? Então Jesus morreu desiludido, segundo os teólogos dessa linha aí. Ele percebeu que tinha se enganado, né? Portanto, se Cristo realmente predisse que a sua volta ocorreria dentro da sua geração, e se essa predição não se cumpriu, então houve realmente um atraso? Aí a gente começa a fazer pergunta para vocês que estão estudando, certo? Veja só a pergunta que eu coloco no texto aqui. Portanto, se Cristo realmente predisse a sua volta, predisse que a sua volta ocorreria dentro da sua geração, e se essa predição não se cumpriu, então houve realmente um atraso? A questão não é essa, tá? É mais embaixo. O apóstolo Paulo também esperava que Jesus voltasse em seu tempo de existência terrena. Será que Paulo esperava isso?
Foi toda a igreja primitiva iludida sob a falsa perspectiva de que a parúzia ocorreria em poucas décadas dentro de sua época? Então são perguntas que, na verdade, são afirmativas dos teólogos liberais, né, que afastou muita gente das igrejas. A partir do momento que você questiona a divindade de Cristo, a partir do momento que você questiona a autoridade, você tira essa base, a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, você tira tudo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em sua carta: se nós não cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé, a nossa pregação. Tudo o que fizemos, todas as pessoas que pregamos, que levamos a Cristo, não vale nada. Então veja, a fé nas Escrituras Sagradas e a própria Escritura Sagrada, a autoridade da Escritura, é construída sobre uma base de fé, de crença. Se você destrói a base, você destrói tudo, o castelo todo se cai ali, ok? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, né? Quando tiver alguma pergunta difícil assim, devemos questionar, estudar, né? Para poder responder a essas pessoas à altura, dizer que elas estão enganadas. Que elas estão enganadas. Né? Isso chama-se apologética. Né? O estudo da apologética. A gente saber responder às pessoas e dar resposta, né? Sermos firmes em nossa fé para poder responder àqueles que pedirem razão da nossa fé. Tem um texto lá em Pedro, né, que vai falar sobre isso. Mas enfim, ok? Então nós vamos agora à solução do problema do atraso da parúzia. Esse problema então levantado na história por esses teólogos liberais chama-se atraso, ficou cunhado assim na história como o atraso da parúzia, tá? Calma aí, pessoal, deixa eu tirar um. Não. Muito bem, vamos lá. A solução do problema atraso da parúzia. Ao iniciar essa discussão, observemos que os evangelhos sinóticos registram 3 tipos de texto relacionados aos assuntos que envolvem a parúzia, né? Então, esse é o primeiro passo. É nós observarmos um panorama da onde o camarada tirou o texto que ele está afirmando que Jesus errou, que Jesus morreu desiludido porque ele previu uma coisa que não aconteceu. Jesus esperava e ele, né, ficou desiludido, coitadinho de Jesus, porque não aconteceu aquilo que ele falou, né? Então, vamos olhar, né? É como alguém falar assim, ó, tem um defeito aqui. Você não consegue a princípio enxergar o defeito e a pessoa fala assim, se afaste. Né? Olha aí você vê o conjunto e aí você consegue ver o que a pessoa diz que é defeito. De repente não é um defeito, né? Foi uma questão de ângulo, uma questão de ver em conjunto e assim por final. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos ver apenas o texto que o camarada disse que Jesus se enganou. Nós vamos ver o contexto. Contexto próximo, contexto remoto, nós vamos ver a Bíblia, né? E procurar sanar todas as dúvidas. Infelizmente nós estamos chegando já no horário aqui, né? Já estamos chegando ao final. Mas a gente volta semana que vem. Vamos acabar esse parágrafo aqui. Esse trecho. Ao iniciar essa discussão, observemos que os evangelhos sinóticos registram 3 tipos de textos relacionados aos assuntos que envolvem a parúzia. 1. Há 3 textos que parecem dizer acerca de um retorno iminente. Dentro desses 3 textos está o texto apontado lá de Mateus 10, 23. 2. Há outros textos que correspondem mais sobre atraso do que a iminência. 3. E por fim,
há ainda outros textos e parábolas que enfatizam o desconhecimento do tempo da parúzia, né? Então, por ora, nos parece que considerar apenas o primeiro grupo, que é o que faz os teólogos liberais, como querem os teólogos defensores do atraso da parúzia, e negligenciar os outros dois pronunciamentos, não seja o mais adequado para resolver a questão. Então nós temos um trabalho árduo à frente aí, de examinar vários textos da palavra de Deus, inclusive muitas parábolas. Parábolas são muito férteis nessa questão da segunda volta de Cristo, né? Então, às vezes você pega um texto da Bíblia, e você diz assim, não, Jesus se enganou, né? E parece ser contraditório. Um texto, assim, num mar de vários outros textos que falam o contrário daquele. Mas o teólogo liberal, o contraditório, ele quer mostrar que não, você errou. Mais ou menos aquele que faz, né? Faz 99 certo, faz um errado, mas é o errado que todo mundo olha, é o errado que todo mundo questiona. Não estou dizendo que o texto da palavra de Deus está errado, mas ele pega a exceção para fazer uma regra. Esse seria a questão aí, mas com a graça de Deus nós vamos demolir esse falso argumento que infelizmente levou muitas pessoas a abandonarem a palavra de Deus por esses questionamentos históricos aí, né, de que Jesus errou ou de que a Bíblia ela não é portanto inerrante. Nós estamos estudando sobre a volta de Jesus Cristo, o retorno de Jesus Cristo, né, a escatologia da volta de Cristo, que é algo muito importante para a igreja. A igreja deve viver sob essa expectativa. Deixa eu ver aqui se dá para nós caminharmos mais. Opa! Muito bem. Eu vou só vou tratar aqui da primeira argumentação, tá bom? Semana que vem eu volto nessa primeira argumentação de novo, porque como eu disse, nós temos que construir, né, uma ideia lógica e a gente precisa desde o princípio pegar a argumentação completa. Mas pensem em vocês, né, nós estamos tentando destruir o argumento dos teólogos liberais de que Cristo se enganou quanto ao texto de Mateus 10, 23, lá, que eles interpretam que Cristo esperava e o que ele esperava não aconteceu, portanto Jesus se enganou e Jesus errou. Muito bem, a gente fala assim, texto sobre um retorno iminente. Antes de mais nada, observe que alguns desses textos estão entre os assim chamados discursos apocalípticos de Jesus, e que nele Jesus claramente diz: a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vejam, o texto que ele se refere como um erro de Cristo, muitas vezes, não é somente aquele texto de Mateus 10, 23, mas outros textos estão dentro de um texto que Jesus está dizendo que ninguém sabe a hora. Né? Ninguém sabe a hora. Marcos 13, 32 a 33. Esse texto que nós citamos é Marcos 13, 32 a 33. Mateus, o sinótico dele, o paralelo dele, Mateus 24, 36. Teria Jesus se contradito? Nós perguntamos aqui. É óbvio que não. Como é que Jesus, dentro de um próprio contexto, ele vai dizer que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, nem o Filho, nem os anjos do céu, senão o Pai, e ao mesmo tempo ele vai dizer assim, não, antes de vocês acabarem de pregar nas cidades de Israel, o Filho do Homem volta. Não é estranho? Lógico que é estranho. Alguma coisa está errado, né? Jesus, ele não ia se contradizer dentro de um mesmo sermão,
Está tudo no mesmo contexto. Então, nós precisamos ver o que realmente Jesus diz. O que nos resta, portanto, é saber o que realmente Jesus quis dizer ao afirmar a iminência da vinda do Filho do Homem e do Reino de Deus em poder e glória, e que aquela geração testemunharia tais eventos. É possível que a melhor maneira de interpretarmos resida no exemplo já dito nesse estudo. Nos referimos à forma de como as revelações eram dadas pelos profetas e de como, ao mesmo tempo, elas eram entendidas por seus contemporâneos. Isto é, como se fossem apenas uma, mas que na verdade tratava-se de uma série de profecias concatenadas em forma de cordilheiras, de tal maneira que quem visse essas profecias, sem atentar aos detalhes, acharia que eram apenas um mesmo evento. Ou seja, para Jesus Cristo, a ressurreição e a parúzia faz parte do mesmo evento. Tá? Então, apenas uma dica. O que está na mente de Cristo não é muitas vezes o que está na mente dos seus ouvintes. Então, Jesus, em outras palavras, ele age como os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, com uma diferença, que Jesus sabia o que estava falando. Jesus é Deus, ele sabe todas as coisas. O profeta muitas vezes não. Né? Por exemplo, Joel, quando deu a profecia sobre a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele não tem o controle total daquela profecia, ele não sabe sobre o que ele está falando. E mais, ele dá profecia sobre a descida do Espírito Santo e dá profecia sobre a volta de Cristo. É como se fossem várias profecias, uma atrás da outra, mas a sensação de quem o ouve é que aquilo ia acontecer tudo de uma só vez. Então Jesus faz a mesma coisa, ele muitas vezes fala sobre uma profecia que vai acontecer, né? Mas ele não diz que essa profecia vai acontecer primeiro uma parte, depois outra parte, depois outra parte, depois outra parte. A impressão é que ele está dando uma só profecia. Tá? Então essa é uma das dicas, é analisar o que Jesus está sendo dito à luz do que os profetas diziam no Antigo Testamento. A mesma forma. Né? Se os profetas disseram daquele jeito e aconteceu dessa forma, por que seria diferente com Jesus? Porque Jesus também não estaria trazendo uma revelação, que na verdade são muitas revelações, né, que são assim espaçadas no tempo, mas que as pessoas interpretam como se tudo tivesse acontecendo ou iria acontecer naquele momento. Percebe? Então essa já é uma dica que fica para a gente e é nessa linha que nós vamos caminhar, é uma das linhas que nós vamos caminhar para refutar o argumento de que Jesus errou quando falou sobre a sua própria vinda. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida, ficamos hoje por aqui. Não perca o nosso próximo encontro na próxima quinta, se Deus quiser. Um grande abraço, um beijo a todos vocês, que Deus abençoe. Mandem as suas perguntas, se houverem aí alguma pergunta que eu me esforço aí para responder a cada um, se Deus quiser. A Taíde também, um grande abraço, uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe.